Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita Fraternidade. E nesse momento continuamos com nossos encontros online e o nosso estudo de hoje acontece em 3 momentos. No primeiro instante teremos a irradiação, no segundo momento a exposição doutrinária, finalizando com uma prece. E o que é a irradiação? A irradiação é aquele momento onde doamos o nosso pensamento para que a espiritualidade amiga possa envolver e auxiliar a todos os nossos irmãos. Então, iniciando agora, vamos fechar os nossos olhos, se assim for do desejo de vocês. Elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pedindo que adentre em nosso lar, energizando cada ambiente, cada local, auxiliando a todos os irmãozinhos que por aqui estejam, necessitando de socorro, fluidificando nossas águas, colocando nela o medicamento necessário para o nosso refazimento físico, moral e espiritual. E que essa espiritualidade amiga visite cada hospital, auxiliando aos nossos irmãos que lá estão, sejam eles trabalhadores ou pacientes, que cada um receba nesse momento esses fluidos reorganizadores. Rogamos também ao nosso Pai amado força e esperança. E permita, Senhor, que todos os nossos irmãos em situação de vulnerabilidade e abandono, nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, recebam esse alento, recebam esse carinho, que a luz do amor divino envolva a cada irmãozinho que estão perdidos na estrada, perdidos no caminho das drogas, que possam se refazer e retornar ao caminho do nosso Pai. Pedimos por todos os trabalhadores, em especial aos trabalhadores, aos incansáveis trabalhadores da área da saúde, que eles possam receber forças e luz necessária para continuar a caminhada. Aos nossos manos que estão desencarnando, que os espíritos benfeitores os oriente, provendo conforto, esclarecimento e serenidade, e que esse amparo chegue até seus familiares, fortificando seus corações, fortalecendo os laços familiares. Que os fluidos de amor e paz envolva a todos os obsessores e obsediados, abrindo um caminho de perdão mútuo. Pai amado, nós te pedimos por nossos irmãos que num momento de extremo desespero deixaram a existência terrena pela porta do suicídio, que eles possam receber esclarecimento e auxílio
e que nossas preces possam chegar até eles, amenizando suas dores e levando a luz da esperança que a bondade infinita sempre permite novas oportunidades de recomeço. Pedimos, Senhor, pelos nossos governantes, por todos que estão em posição de comando em nosso planeta, que eles possam receber boas intuições e que suas ações e decisões sejam a favor de toda a humanidade. Nós te agradecemos, Senhor, por todo o auxílio, todas as dádivas, e que a luz do teu divino amor envolva todos nós. Que assim seja. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a essa exposição na data de hoje. Que Jesus nos cubra com seu manto sagrado, nos derramando bálsamos de bom ânimo, a fim de que possamos estar com os nossos corações tranquilizados e serenados para absorvermos mais essas palavras vindo do nosso Evangelho. Bem, queridos irmãos, o tema que nos traz hoje é sobre a dor física e a dor moral. E nós encontramos nas obras da doutrina espírita uma vasta literatura nos esclarecendo sobre esta situação, sobre essa condição do ser. Encontramos esse tema, a dor física e a dor moral, no Consolador do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lá na questão 239. Encontramos também em Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 3, e também no capítulo 8, no item 20. Também, pelo Kardec, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 6, na questão 257. Também falam sobre a dor. Leon Denis, no seu livro, na sua obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 26, nos traz também grandes esclarecimentos. Também nós encontramos em O Espiritismo de A a Z, o conceito de dor. E encontramos conceitos diversos, reunidos em aproximadamente 5 páginas. Imagina, 5 páginas só para nos dar o significado da dor, das diferentes matizes de dor que possamos vir a ter. Então, queridos irmãos, nós temos uma vasta literatura dentro da doutrina espírita, essa doutrina que nos esclarece, que nos consola e que nos traz grande alívio para o tema de hoje, que é a dor. Então, primeiramente, vamos iniciar com a palavra dor. E vamos começar pelo nosso dicionário Aurélio, que é o dicionário de formação, no qual todos nós conhecemos e que usamos na nossa formação, né, educacional, acadêmica, o nome que queremos dar. Então, o Aurélio nos diz que a dor pode ser uma sensação desagradável, variável em intensidade e em localização, produzida pela estimulação de terminações nervosas. Esse é um dos conceitos que o Aurélio nos traz. Também pode ser uma dor de efeito moral, como a mágoa, pesar, aflição. Veja, nos traz diferentes matizes. E, por fim, a dor pode ser um sinônimo de compaixão, condolescência. É no momento que nós dizemos que estamos com dor na alma, no momento que talvez uma perda de um familiar, perda de um trabalho, e que muitas vezes somos acolhidos, né, pelas preces e pelo consolo dos nossos afetos. Existem muitos aspectos para a dor.
a dor física, que é aquela que surge de um ferimento ou de uma doença, funcionando como um alarme nos avisando que algo não está bem no funcionamento do nosso corpo. Se não existisse a dor, nós não sobreviveríamos, não? Porém, essa dor física afeta a pessoa como um todo. Costumamos achar que a dor é algo ruim. Sempre que sentimos dor, é algo que nos prejudica. Na realidade, a dor ela nos serve como uma grande sinaleira. Algo que diz, em amarelo, cuidado, algo não vai bem. Em vermelho, a situação, já está numa caótica. Então, a dor é uma proteção que cada um de nós tem. Inclusive, tem um ditado que diz que as crianças, por não conhecerem a dor, por estarem em fase de conhecimento da vida, do ambiente onde a cercam, costumamos dizer que até os 3 anos as crianças são suicidas e potenciais. Por quê? Porque temos que estar em constante cuidado para que não se firam. Então, a dor, na realidade, ela nos impede de que venhamos a desencarnar antes do tempo. Porém, a dor moral é aquela que advém do sofrimento da emoção. Uma dor espiritual, surge da perda do significado, do sentido da esperança, por exemplo. E ela é reconhecida muitas vezes quando dizemos que a dor vem de dentro, vem da alma. Como eu já havia comentado, parece que se está morrendo ou se perdeu um familiar. Isso nos torna uma dor muito grande, que certamente não é uma dor física. Aí, dentro lá, como nós já começamos dizendo que existe uma obra vastíssima sobre esse tema, a dor física e a dor moral, no livro O Consolador, escrito pelo nosso querido Chico, pelo Espírito Emmanuel, na questão 239, tem a seguinte pergunta, aliás. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? E Emmanuel nos responde: podemos classificar o sofrimento do espírito como uma dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como uma dor ilusão. Vejam, dor realidade é essa dor que nós chamamos de dor que vem do espírito. E a dor que vem do corpo, a dor física, dentro das nossas sensações físicas, é uma dor de ilusão. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, toda dor física colima com o despertar da alma para seus grandiosos deveres, ou seja, a dor física é o que nós temos como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, como advertência do que nós estamos cometendo alguns exageros. Que é bem fácil nós exemplificarmos, A digestão em excesso de uma alimentação ou outra, ou de uma combinação que nos possa trazer algum mal, nos traz dor, sofrimento, uma digestão. Então, qualquer tipo de acidente que possamos sofrer no nosso percurso, ele nos traz dor. E é uma dor de sensação. Essa dor no qual nós falamos, de dor ilusão, é um fenômeno. É um fenômeno. Enquanto que a dor moral é a essência. Simplificando, dor física é um fenômeno do corpo físico. E a dor moral, ela é uma essência de quem? Do espírito. Porque somos espírito e não corpo físico. Como nós costumamos trabalhar dentro do nosso processo de evangelização, onde nós trabalhamos já com as crianças de tenra idade, que o corpo é a casa do espírito. Então, a essência é o espírito. Então, com isso, meus irmãos, nós vamos
passo a passo, tendo essa condição, essa noção de que é a dor física e dor moral. E isso nos traz, né, que a dor moral é um sopro que desperta os sentimentos. Como a aragem ressuscita a brasa adormecida sob espessa camada de cinza. Falar sobre a dor aqui é até poético, não é mesmo? Daí a razão porque a primeira, quando falamos lá da dor física, a primeira dor física, ainda que se faça acompanhar por transações da morte dos órgãos físicos ou órgãos materiais, é só a dor espiritual que é bastante profunda e que pode promover o luminoso trabalho de aperfeiçoamento e de redenção. De quem? Do espírito. Porque somos, na essência, espírito. O espírito é imortal. A dor física, ela é passageira. Então, a dor é uma necessidade do nosso órbito, ou seja, é uma necessidade que temos dentro desse nosso mundo de prova e expiações. Ela faz parte do nosso processo reencarnatório, do nosso processo de evolução do espírito. No estágio que nós ainda estamos e que vivemos, a dor ela faz parte da nossa educação espiritual. Claro que todas as pessoas normais têm horror a sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor. Mas a dor ela se impõe ao homem como um instrumento necessário para que ele possa compreender e observar as leis da autopreservação, como já havíamos comentado anteriormente. Quando a dor é maior do que conseguimos suportar, caímos em estado consciente. Isso também é uma dádiva que Deus nos dá. Quando sofremos qualquer abalo, seja e que a dor se torne insuportável, desmaiamos. Né? Então, lá no livro dos Espíritos, no capítulo 6, na questão 257, nos explica que o corpo é o instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, é pelo menos imediata. Então sentimos dor física pelos atos do nosso corpo. A alma tem a percepção dessa dor. E essa percepção é o efeito. Mas como que isso acontece? Ao estudarmos que temos o perispírito, que é, né, a interface, o liame entre o espírito e a matéria do corpo, nesse ambiente é que percebemos que esses agentes de sensações externas ocorrem. No corpo, essas sensações são localizadas. Nos membros, nos órgãos, e que nos servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam degeneradas. Ou seja, a dor cessa, a dor física, ela tem o seu fim, cessa no desencarne, na morte do corpo físico. Um espírito já desencarnado, por exemplo, como o exemplo aqui nos traz, pode acreditar que está sentindo dor, pois sua mente ainda mantém a percepção. Essa percepção ela é espiritual. Ele não sente uma dor física, pois essa dor é inerente ao corpo, que não mais o tem, que já não existe mais. Mas por estar muito apegado à matéria, a acreditar que ainda tem o corpo, sua mente percebe a dor. Veja como essa questão física, quando nós falamos lá que a dor física ela é passageira e a dor moral ela é inerente ao espírito, mas o espírito também, porque temos o espírito, que é o corpo intermediário, traz essa percepção de uma dor que na realidade não existe mais, quando no nosso desencarne. Né? Já dizia Emmanuel, mesmo lá nesse livro, O Consolador, e em tantos outros, toda dor física é um fenômeno
enquanto que a dor moral é essência. Fenômeno é material. Cessa com a morte do corpo físico. A dor moral é essência, porque ela permanece no espírito. O Consolador nos traz isso. Daí a causa porque a primeira passa e a segunda, né, nos permanece como aprendizado, como aperfeiçoamento da nossa evolução. Muitas vezes essa dor, né, que no plano biológico é uma advertência, né, nos recorre à individualidade, extrapolando a nossa questão biológica. Ou seja, essa dor está assumindo, né, dimensões tais que gerariam um desejo de eliminar. Ou seja, ninguém gosta de sentir dor. E muitas vezes o ser, num ato de desequilíbrio, busca até mesmo o suicídio com o objetivo de quê? De cessar essa dor. Essa dor que é, nesse caso, inerente ao corpo físico. Desde que renascemos, então, até a nossa desencarnação, estamos sempre diante da dor e do sofrimento. Da dor e do sofrimento. E a doutrina espírita nos traz que a dor é uma necessidade. E muitas vezes nós confundimos ao pensarmos que a doutrina espírita faz apologia à dor. Não, a doutrina espírita não faz apologia da dor. A doutrina espírita apenas nos esclarece o porquê da dor. Isso é importante, que nós possamos saber. É necessário saber sofrer, para que possamos, num segundo momento, adquirir conquista. Aqueles que não sofreram mal podem compreender essas coisas. Isso nos traz Leon Denis lá na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A dor física e a dor moral. Ela nos traz também inigualáveis belezas, significação, pela razão que entendamos se merecemos ou se não merecemos. É uma verdade inconteste, ou seja, não há o que ser contestado. Poderíamos dizer um axioma. Mas essa dor, esse questionamento da dor, o porquê sentimos dor, já que a dor é algo que nos traz tamanho desconforto, surge-nos as perguntas, algumas perguntas. Será um mal? Um bem? Por que consideramos como indesejável, então, se a dor é uma dádiva? Se é um mal, por que Deus fez dela um patrimônio comum da humanidade, no qual ninguém passa isento dela? Será a dor punição ou castigo? Então, como se explica, né, que essa mesma dor atinja os bons e os justos? Então, são questões que muitas religiões também nos trazem esclarecimentos. Muitas crenças nos trazem esclarecimentos. Por exemplo, no judaísmo, eles nos trazem, na religião judaica, eles nos trazem a questão da obediência. Obediência aos mandamentos divinos. Isso nos protege da dor. Então, o ser que é justo e que segue todos os mandamentos divinos, ele está protegido da dor. O budismo, ele nos oferece também um caminho para a eliminação dessa dor, desse sofrimento. Visão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correta, esforço correto, atenção correta, meditação correta. Ou seja, uma vida com retidão nos livra de muitas dores. Os hindus nos trazem uma ideia muito simples. Apenas afirmam que, na medida que o ser acredita ser corpo, ou seja, eu sou corpo, é a própria semente de todo sofrimento. Porque não somos
corpo. O corpo perece. Somos espírito. Por isso, os hindus trazem essa conscientização de isenção, de alívio, para evitar a dor. Jesus nos trouxe, nos esclareceu a nossa condição da humanidade, né, em expiações e prova. Se estamos ainda num estágio de expiação e prova, a dor e o sofrimento fazem parte da nossa vida, da nossa evolução. E ele nos fala em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavras de Jesus, através de João. Ele nos exortou, né? Nos estimulou o bom ânimo e ensinou que as compensações futuras serão designadas, né, aos aflitos resignados, para que a dor, porque a dor é um prelúdio da cura. É ela que nos faz refletir o caminho que estamos tomando através do nosso livre-arbítrio. Serve-nos como sinaleira, como um alerta, para que possamos fazer as escolhas, as melhores escolhas. Então, bem-aventurados os que choram, também disse Jesus, porque serão consolados. Escritas lá em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Jesus, então, nos estabelece uma metodologia de superação nessa dor, baseada na paciência e disciplina. Disciplina essa mental. Disciplina essa que vem sendo trabalhada passo a passo. E ele nos fala também lá em Mateus, capítulo 6, versículo 32. Basta ao dia o seu próprio mal. Paciência, resignação, bom ânimo, para que possamos passar pelas tribulações da vida, para que possamos não ser isentos da dor, mas que para que possamos aprender com ela. Nessas explicações, esclarecimentos, Jesus nos oferece seu amparo incomparável a partir da vivência do Evangelho, quando ele nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Escrito em Mateus capítulo 11, versículo 38. Tudo isso para que nós tenhamos a certeza de que, se a dor física ela é passageira, cessa com o desencarne, com a morte do corpo físico, porque enquanto espírito somos imortais. Essa dor moral que possamos trazer também pelas escolhas que fazemos, pelas nossas atitudes, pelo uso do nosso livre-arbítrio, para o bem ou para o mal, é carregada pelo Espírito, mas nos serve como aprendizado. E serve também de cooperação para a nossa evolução. Através do Espiritismo, nós aprendemos que não vale a pena sofrer, o sofrer por sofrer. É preciso aproveitar esse sofrimento. Questionar, porque a dor não é um castigo, é expiação, que abre o sentimento ao arrependimento, que corrige o uso do livre-arbítrio, como já havíamos falado, que ajusta a consciência perante si mesma.
Às vezes, a dor é auxílio, que evita queda e ilusões. Prepara desencarnações, no qual enseja reflexão e disciplina. É o que acontece nos desencarnos. Porque muitas vezes, alguns ficam doentes um longo tempo, outros pouco tempo. A cada um conforme suas obras. E Jesus dá a oportunidade a todos. O sofrimento, portanto, não é um martírio, é uma lição. É a prova que revela nossas fraquezas, no qual envolve esforço e resistência, que dispõe o amor ao sacrifício, que testa também missões. Isso também faz parte da dor evolução. E essa evolução só se dá através do Espírito. Emmanuel nos diz que, tratando por dor de ilusão e o sofrimento da dor realidade. A dor ilusão, que é a dor física, e a dor realidade, que é exatamente a nossa dor moral, a dor espiritual. A dor ilusão é um fenômeno que objetiva despertar a alma para os seus deveres, seja como expressão expiatória, seja como advertência. No entanto, só a dor realidade, que é a dor espiritual que o espírito carrega, que é bastante grande e profunda para promover o aperfeiçoamento e a redenção. Lembre-se, já havíamos comentado sobre isso. Leon Denis também nos fala que o sofrimento é o mistério do operário que trabalha nas profundezas da alma. Lembrai-nos de uma coisa, é no terreno da dor que se constrói o edifício de nossos poderes, de nossa virtude, de nossas vindouras alegrias. Vejam, esses tesouros que não são materiais, que encontramos no reino de Deus. Portanto, a dor tem origem na impermanência do mundo material. Não é condicionamento. O sofrimento é inerente à imperfeição da alma. Portanto, sofre-se de acordo com a qualidade que não se tem ainda, com aquilo que ainda não se aprendeu justicamente. Então, o esclarecimento da nossa amada doutrina espírita sobre a dor e o sofrimento é baseado num cosmovisão em que a realidade é ordenada por leis, e essas leis são naturais, inclusive também morais, que promove a evolução dos seres inteligentes por meio de uma escala de experiências pelo plano material e pelo plano espiritual. São as nossas sucessivas encarnações e os nossos constantes e crescentes aprendizados. A perfeição dos estatutos divinos permite que eles se tenham acesso por meio de várias linguagens. Que linguagens são essas? São esses processos que nós temos de aprendizado entre uma encarnação ou outra, no qual sempre há uma evolução, sempre aprendemos. Como se a dor fosse um dialeto. E à medida que nós desenvolvemos esse dialeto, ele se transforma numa língua falada, numa língua escrita, numa língua no qual todos têm acesso. Essa é a evolução. E a evolução do espírito também se dá por essa constante mudança e aceitação. Evolui o espírito com suas novas aptidões, esclarecimentos, causas e efeitos. Assim nós, o entendimento da dor, que possa ou não trazer sofrimento, até que esse se extingua e a gente aceite com resignação esse nosso novo processo de aprendizado. Então a dor ela vem como um ingrediente informativo e o sofrimento um processo pedagógico, transitório de educação intelectual e moral, presididos pelos mecanismos do livre-arbítrio. Sim, porque o livre-arbítrio, as nossas escolhas assim fazem parte. E para concluir, Kardec nos escreveu de uma maneira muito simbólica e significativa.
Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, as vicissitudes da vida. E hoje, julgando insuficiente, maduro para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos, que temos o esclarecimento. Agora, sem utopia, sem verdade, sem dogmas, a verdade como ela realmente é. Então, entender o sentido da dor, para que nós possamos finalizar essa reflexão, entender o sentido da dor é fundamental para que o sofrimento possa ser aproveitado. Os efeitos mais tristes do sofrimento é que se apresentam onde ainda não se descobriu o verdadeiro sentido da dor. Pois nesse caso se fere uma segunda vez. Abençoado aquele que conhece a sua alma, o seu interior. Nas dores relevantes, ele se pergunta: o que essa experimentação me evoca a intuição? O que essa dor pode me provocar? O que ela procura purificar em mim? E em que está me impedindo o meu crescimento moral e espiritual? E que novas qualidades deverei adquirir? Que caminho se quer mostrar? E temos Jesus como nosso modelo e guia nessa viagem para dentro, com o Espiritismo que nos conforta e que nos esclarece, nos trazendo uma mensagem de confiança e otimismo. Confia no bom Deus, que fez a felicidade e permite-nos a tristeza. Queridos irmãos, que possamos, então, refletirmos sobre a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, fiquemos todos com Deus. Então, queridos irmãos, após esse momento de estudo, de reflexão, vamos agradecer, elevando ao céu nossa prece final. Obrigada, Senhor. Obrigada, espiritualidade amiga, por nos conduzir nesse trabalho, que possamos permanecer firmes e seguirmos. Muita gratidão por esse momento, muita gratidão pela vida, que possamos, Senhor, em todos os momentos lembrar de tuas palavras, amar ao próximo como a si mesmo. Obrigada, que assim seja.